É Lula ou Bolsonaro? Hoje em dia é muito fácil tomar partido, principalmente vivendo num mundo tão polarizado como a gente vive hoje. Mas ao mesmo tempo que a gente vive num mundo polarizado, a gente também vive na era da informação. É muito fácil você obter informação hoje em dia. Antigamente a gente tinha que ir a uma biblioteca, fazer pesquisas, olhar vários tipos de jornais, mas hoje em dia a informação está na palma da nossa mão. E diariamente a gente é bombardeado por esses tipos de informação. O que nós devemos saber fazer é filtrar essas informações e saber o que é verdade e o que é mentira. Por exemplo, imagine que você escute algo de errado que o Lula fez, um burburinho, né? Aonde você vai pesquisar? Logicamente, somente no site oficial do PT. Porque só lá eles têm informações confiáveis sobre o Lula e jamais iriam tomar partido. Ou se foi alguma coisa que o Bolsonaro fez de errado. Logicamente eu só vou buscar informações no site oficial do PL, do partido dele. Eles com certeza não iam puxar sardinha pro lado dele. Contém ironia isso. Ou se não, vou citar um outro exemplo aqui. Imagine uma situação hipotética de um acusado ser levado ao júri. E no momento em que o acusador ele vai falar sobre o que esse acusado cometeu, o juiz cala esse acusador. Porque para ele, logicamente, só quem sabe sobre os fatos é o próprio acusado. Ele viveu aquele momento e ele sabe dele mesmo mais do que os outros. Então ele cala o acusador. E depois, quando as testemunhas vão falar sobre as coisas que eles viram e ouviram, mais uma vez o juiz nega a palavra a eles. Isso seria uma aberração, não é verdade? Mas pasmem, isso acontece. Mas eu, logicamente, não estou falando da esfera política nem judicial. É muito importante a gente saber pesquisar e saber aonde pesquisar. Isso é incentivado até mesmo pela Bíblia. Acompanhe aqui comigo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A versão da Bíblia que eu estou usando aqui é a tradução do Novo Mundo. Eu vou ler aqui para vocês. Portanto, suplico-vos, olha que interessante, é uma súplica, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim. Agora, como você vai apresentar esse sacrifício vivo? Um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. E parem de se moldar de acordo com este mundo, mas sejam transformados por renovar a vossa mente para comprovarem por outras pessoas, outros grupos, outras religiões ou organizações? Não, por vocês mesmos, a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. E é por esse exato motivo que você deve chegar à sua própria conclusão. Eu não estou aqui para dizer o que você deve acreditar ou o que você deve fazer. Cada um é dono de si. Mas a Bíblia nos deixa essa responsabilidade de
pesquisar e tirar nossas próprias conclusões. Então, você pode ser como um juiz e julgar o que eu falo. Alguns podem dizer, mas juiz é só Deus. Não é nesse sentido que eu quero dizer. É julgar no sentido de escolher, analisar os dois lados e escolher por você mesmo. Todos nós, todos os dias, fazemos escolhas na nossa vida. E essas pequenas escolhas ou grandes escolhas, querendo ou não, são julgamentos. A gente analisa, contrabalanceia e vê o que é melhor pra gente. Mas a gente só pode fazer isso se a gente conhece os dois lados da moeda. Até mesmo as publicações da organização incentivam a fazer isso. Veja aqui o que diz a Sentinela de 1º de novembro de 2012, na página 23. Uma muleta emocional é algo que faz a pessoa enganar a si mesma, levando-a a ignorar a realidade e impedindo-a de raciocinar de maneira lógica. Não querem pensar por si mesmas ou reavaliar suas crenças à base de claras evidências. De fato, seria muita tolice da nossa parte aceitar algo como verdade sem confirmar os fatos. Seria o mesmo que tentar atravessar uma rua movimentada com os olhos vendados só porque alguém nos disse para fazer isso. Agora a revista Despertai, de 22 de julho de 1982, página 28. A verdadeira elucidação inclui os dois lados de uma questão, não apenas os fatos que apoiam a sua própria espécie de teologia. Aí alguns podem dizer, mas isso aí se aplica somente às coisas que vêm de fora da organização. Cuidado, hein? Olha o que diz Romanos, capítulo 2, versículo 21. Então você, que ensina a outros, não ensina a si mesmo? Você que prega, não furte, furta? Então, a regra, para ser justa, ela tem que valer para os dois lados. Se você prega para analisar criteriosamente as crenças dos outros, tem que estar disposto a ter as suas crenças avaliadas e questionadas pelos outros e por vocês mesmos. Isso, como a gente já viu, a gente pode fazer ali, como a gente leu Romanos 12, 1 e 2. Não só pode, como deve, é um dever cristão usarmos a nossa faculdade de raciocínio para ver os dois lados e depois analisar. Então, se você quiser ouvir o que eu tenho a dizer, que eu vivi e vi dentro dessa organização, bem. Se não, você pode fazer como aquele pesquisador do Lula ou do Bolsonaro, ou até mesmo como aquele juiz. Escute só um lado. Siga o que você acha mais conveniente para você. Boa sorte. Se não, eu tenho algo a dizer. Mas antes eu quero citar um exemplo de um país que, eu não vou citar o nome desse país, mas que você use discernimento. A bandeira dele é vermelha e azul, e esse país está situado ao norte da Coreia do Sul. Para os cidadãos que moram nesse país, a única fonte de informação verdadeira é o canal estatal, ou seja, o canal do governo. E as informações disponibilizadas na internet são totalmente controladas. Eles não podem e não conseguem entrar em sites como o Google, por exemplo. Agora imagine o nível de alienação mental que este povo vive. Eles não sabem da realidade do que se passa no mundo inteiro. Para eles,
eles são o povo mais feliz e próspero da face da terra. Obedecem cegamente ao que o líder supremo deles diz, pois ele descende de um Deus. Tudo o que é passado de informação sobre o exterior é do ponto de vista ou perspectiva do governo. E imagina também o grau de manipulação e poder que o governo deste país tem sobre o seu povo. Os que ousam questionar ou burlar o sistema de internet para saber mais são duramente punidos e muitas vezes mortos. Mais uma vez, eu não estou falando sobre esse país. Eu estou falando sobre as técnicas de manipular informações com o intuito de dominar as massas. Agora eu vou te fazer duas perguntas. Vocês acham que isso pode acontecer dentro das religiões? Vocês acham que os líderes religiosos e as organizações religiosas podem ser questionados e postos à prova?